Olá para você que nos acompanha em mais um Abstract e hoje nós vamos falar sobre saúde mental. E para conversar conosco sobre esse tema, nós temos aqui dois profissionais, a Michele, psicóloga, e o Caio, médico, os dois super dedicados e interessados em várias temáticas aí importantes em saúde mental. Mas antes de começarmos, eu sempre peço para os convidados explicarem um pouquinho da sua carreira, de como foram parar nessas áreas aí de especialização, para que o nosso público conheça um pouquinho mais de vocês. Então, eu vou começar aqui com a prata da casa, a Michele, que é professora aqui da Unidave. Michele, então explica para a gente aí como é que você foi parar na psicologia e como tem se dado a sua carreira aí hoje em dia. Tá bem. Obrigada, Rafa. Quero falar da minha alegria também de trazer o Caio, esse convidado tão querido, né? E mais ainda de poder trocar informações acerca da saúde mental, porque a gente sabe que da importância disso e também da mobilização que a gente precisa fazer constantemente, no intuito de desmistificar alguns pontos. Mas então vamos lá. Minha trajetória na psicologia começa lá na adolescência, eu já tinha muita vontade de fazer o curso. E aí, fiz o curso, logo depois iniciei uma pós-graduação em avaliação psicológica, depois fui para a área da saúde mental e atenção psicossocial, também uma outra especialização. Fui para um mestrado em saúde coletiva e hoje sou doutoranda em psicologia clínica. Atuo aqui na Unidave, então eu sou professora do ensino superior. E nessas andanças todas, conheci o Caio, que vem trabalhando bem junto aqui comigo e também com outros colegas médicos aqui da região. Bacana, obrigada, Michele. Cá, então, você até, inclusive, fez uma participação numa aula, da Michele com os alunos de psicologia. Explica para a gente aí como você escolheu ou foi escolhido pela medicina. Então, na verdade, eu acho que a minha trajetória ela começou antes de eu me dar conta. Eu posso falar um pouco de história familiar, Acho que a minha mãe, ela foi professora universitária muitos e muitos anos de filosofia, sociologia, e isso tudo fala sobre o ser, Sobre o ser humano, como ele interage consigo, como ele se entende, como ele entende a sua posição na sociedade, Então, isso sempre foi um tema dentro de casa. E eu não tinha tido contato com a psiquiatria até então. Entrei na faculdade, tive professores maravilhosos ali pela quarta ou quinta fase, e aí eu falei, puxa, eu posso estudar medicina e continuar estudando, ou estar em contato com temas que isso vem desde o meu crescimento, da minha vida prévia à medicina. Então, o que me chamou muita atenção foi isso, E daí, na faculdade, eu descobri que eu gostava de psiquiatria por esses professores. Acabei me formando médico pela FURB aqui em Blumenau, Depois eu fui fazer pós-graduação em psiquiatria no Albert Einstein, em São Paulo. Isso não confere título de especialista a nós, mas é sempre um aprendizado. E depois disso eu acabei então entrando agora, estou no 2º ano de especialização em psiquiatria, lá em Curitiba, no Hospital Heidelberg. E a minha história ainda na psiquiatria, na saúde mental, ela está começando agora. E vamos por aí, Então, pelo que vocês comentaram, os dois são super interessados aí pela área da saúde mental. E por muito tempo, nós tivemos esse tabu em relação aos profissionais dessa área, porque as pessoas não procuravam, porque isso é coisa de louco, procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo. E a percepção que eu tenho é que as redes sociais ajudaram a quebrar um pouco esse tabu, porque nós temos muito conteúdo sendo exposto lá e as pessoas, aos poucos, vão percebendo que não é coisa de louco procurar ajuda. Michele, você também tem essa percepção assim, que, aos poucos, as pessoas têm buscado mais os profissionais, tanto da psicologia quanto da psiquiatria, da medicina, para trabalhar suas questões aí? Uhum. Eu acho que é bem importante trazer esse tema à tona, porque a gente sabe que profissionais da área da psicologia e também da psiquiatria, sofrem bastante estigmas, bem por isso que você falou, tem aí uma carga valorativa bastante negativa e a gente tem trabalhado muito no sentido de desmistificar tudo isso, de dessensibilizar as pessoas para a importância dos cuidados com a saúde mental,
visto que isso vai impactar em toda a nossa vida. Então, se eu não estou bem emocionalmente, psicologicamente, eu vou acabar sofrendo impactos de uma maneira geral na minha vida, né? E aí é bem legal falar também, e acho que isso já dá um gancho para depois a gente falar sobre o transtorno bipolar, né? De que alguns transtornos mentais eles sofrem aí um pouco mais de estigmas, né? Então, uma carga valorativa muito mais negativa. Então, um exemplo disso, a ansiedade. Parece que, como a ansiedade está muito comum e a maioria das pessoas tem, em função do estilo de vida, das condições atuais, tá tudo bem eu ser ansioso, eu receber um diagnóstico de ansiedade, né? Mas quando eu falo de um transtorno de humor bipolar, a gente ainda percebe que as pessoas se assustam muito, né? E isso acontece muito em função do desconhecimento desses transtornos, né? E eu costumo sempre dizer que quanto mais nós conhecemos a nossa condição, né, maiores são as chances de eu melhorar, de eu administrar aquilo que eu estou sentindo, né? De reconhecer os sintomas, então isso gera autoconhecimento e, por fim, prevenir crises agudas, né, e prejuízos outrora instalados quando eu não sabia sobre a minha doença. Caio, já que a Michelle deixou o gancho aí, quando se fala, né, em transtorno bipolar, que é uma área que você tem bastante interesse e estuda, ainda há um estigma muito forte, assim, o que você percebe? E quando as pessoas te procuram, assim, elas já vêm com esse diagnóstico ou não, com outras queixas, e aí é mais do profissional dar esse diagnóstico para a pessoa? Na verdade, assim, a gente percebe muito um medo de alguns diagnósticos que a gente tem como crônicos, né? Não que depressão e ansiedade não possam ser uma doença crônica, né? Mas o transtorno bipolar, ou quando a gente fala de esquizofrenia, a gente está falando de um transtorno onde a pessoa vai ter que entrar em contato com a medicação e fazer um uso contínuo dessa medicação para que ela consiga entrar dentro de uma faixa de humor dentro do normal, não oscilar tanto, conseguir desempenhar as atividades dela. Então, aquela coisa no sentido de eu preciso de um remédio para estar bem, isso é muito difícil a pessoa aceitar, digamos assim, né? E o transtorno bipolar, a gente também olha para o que a gente vê na mídia, no sentido de filmes, e as pessoas entendem o transtorno bipolar de uma forma que é errada. Eles entendem aquela pessoa que de manhã está de um jeito, de tarde está de outro, e aquela pessoa que até no meio social fala, hoje você está bipolar, como se fosse assim, eu não posso confiar em você porque você está de uma forma e de repente está de outra. Então, por isso que é muito melhor ou muito mais palatável a gente ter um diagnóstico de ansiedade ou ter um diagnóstico de depressão, porque parece que é uma coisa que eu consigo prever o que está acontecendo ou o que vai acontecer. O depressivo, ele vai continuar numa faixa, ele não vai oscilar, então ele não vai me trazer surpresas, digamos assim. Então, eu acredito muito nisso, né? Então, a cronicidade é uma coisa que é difícil da pessoa aceitar e isso ligar muito com os valores daquela pessoa ou quem ela é. A oscilação de humor remete muito àquela questão da pessoa, socialmente, eles acharem que então é uma pessoa instável, uma pessoa que eu não posso saber o que esperar dela, sabe? E não é por aí. Uma coisa até que eu tinha para observar durante a nossa conversa era isso, né? Que a gente vê alguém, hoje ela está mais tranquila, amanhã ela já está eufórica ou não. A gente, aquela pessoa é bipolar no senso comum, né? Então também há essa estereotipação como se fosse algo assim também simples de diagnosticar. E não é, né, Caio? É algo que precisa de aprofundamento, né? De entender aquele caso clínico, enfim, investigar profundamente. Eu costumo dizer que não existe história sem um bipolar e também não tem bipolar sem história, tá? Quando a gente fala isso é por quê? Porque justamente na nossa prática clínica sempre vai vir a dúvida diagnóstica de eu estou olhando naquele momento para uma pessoa, por exemplo, deprimida, né? Daqui a pouco a gente vai entrar e vai falar um pouco dos critérios diagnósticos, mas eu preciso olhar para o antes para saber se aquela depressão ela está ali desde sempre, como é aquela depressão, porque eu vou ter pontos daquela história daquela pessoa que vão me fazer pensar em outro diagnóstico. E é uma dúvida de todos os profissionais da área da saúde, na psicologia, dentro da saúde mental, psiquiatria, você saber, essa pessoa que eu estou tratando, o que eu estou vendo agora, essa foto, é de fato característico daquilo ali, e eu posso firmar um diagnóstico,
ou eu preciso olhar para toda uma história? Então, a gente precisa olhar para a história. E quando eu falo que não tem história sem bipolar, sem o transtorno bipolar, eu gosto de trazer um pouco de fatos históricos, né? Se a gente for voltar lá na Bíblia, mais ou menos no ano 1066 a.C., no Velho Testamento, a gente tem o rei Saul, e eles trazem algumas passagens sobre ele ser oscilante entre períodos que eles chamam de melancolia e períodos de muita agitação, e não se sabia dizer o porquê. Depois disso, a gente vai entrar ali com Hipócrates, né? E ele vai falar sobre a mania, que a gente vai falar depois, e a melancolia como estados diferentes, doenças diferentes ou manifestações psíquicas diferentes. E no 1 depois de Cristo é que a gente começa a construir a ideia de que, opa, a gente tem uma doença, que essa doença tem 2 estágios, e um deles é a melancolia, que ele fala, e o outro é o estado de mania, e é aí que a gente começa a construir. E só que só depois, lá um pouco depois até da época de Van Gogh, a gente tem um francês que vai falar sobre folie circulaire, que é a loucura circular, que é justamente os polos, as oscilações, e um outro, depois um alemão, que aí ele vai começar a entrar hoje, na década de 70, mais ou menos. Eu até trouxe aqui uma colinha para eu saber mais ou menos de quando a gente está falando. Mais ou menos em 1899, o Kraepelin ele vai falar de uma psicose maníaco-depressiva, que isso as pessoas ali de 70, da década de 70 para trás, tiveram o diagnóstico de PMD, que a gente chama, e o transtorno bipolar, o termo foi... Eles cunharam ali, depois da década de 70, a gente começa a falar de transtorno bipolar. Isso é muito recente, mas isso também é muito histórico. É bem interessante assim, a gente pensar que não é algo de hoje. Não foi causado hoje, não foi criado hoje, e não são os tempos modernos que tornam bipolares. Né? Ô, Michele, e a gente comentou antes um pouquinho das redes sociais, que ajudaram a quebrar alguns tabus, mas, ao mesmo tempo, nós temos muito conteúdo, nós temos recortes, né, de pessoas abordando esses assuntos, e aí, muitas vezes, as pessoas pegam esses recortes e, né, e se diagnosticam, e aí chegam no seu consultório, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Então, como é que é para você, né, profissional, quando chega alguém, né, se autodiagnosticando, né, parar também e pensar, vamos ver, né, ouvir essa história aqui e entender, né? Porque, ao mesmo tempo que temos esses transtornos que as pessoas até, não quero ser diagnosticado com isso, mas, ao mesmo tempo, a ansiedade, né? Às vezes, até as pessoas usam isso para se nomear, né? Eu sou ansioso, eu sou hiperativo. Né? Como é que é, né, para o profissional da psicologia, né, também entender as pessoas e conseguir determinar, né? Não, você tem isso, ou não tem nada, enfim, como é que é? Então, bem complexo isso, né? O Caio vai concordar, porque, sim, muitas vezes as pessoas chegam lá com um autodiagnóstico, né? E a gente sabe que a grande maioria dos transtornos é bastante complexa para a gente chegar e, de fato, dizer, olha, o teu diagnóstico é esse, especialmente no caso do transtorno bipolar. É um transtorno bastante complexo, que às vezes leva muitos anos até a gente conseguir bater o martelo e dizer, não, realmente é um transtorno de humor bipolar, né, ou afetivo bipolar. Então, a gente precisa sempre lembrar, né, que muitas vezes os profissionais eles levam muito tempo, precisam conhecer muito bem a história desse paciente, trazer pessoas aí dessa família, né, que estão próximas deles, para tirar dúvidas, né? Então, essa coisa de buscar a história pregressa, o mais aprofundado possível é essencial para que a gente possa fechar um diagnóstico. Então, não é tão simples assim. Às vezes, a gente também encontra pacientes que chegam com um diagnóstico errôneo, né, de outros profissionais, e aí, à medida em que a gente vai conhecendo melhor e avaliando, a gente percebe que, bom, por que até aqui esse tratamento não fez nenhum efeito, ou ele não fez o efeito esperado, né? Possivelmente porque a gente não chegou à raiz do problema ainda, né? Então, por isso, a necessidade de uma avaliação bastante acurada, bastante aprofundada, e, principalmente, eu acho que a troca dos profissionais é super importante, né, para a gente poder chegar o mais próximo possível daquele sofrimento ali do paciente, né? Bom, falamos já um pouco do estereótipo, né, do transtorno, o Caio trouxe um pouco do histórico, né? E
E agora vamos falar, né, do transtorno em si. Caio, o que é, né? Geralmente, como é que ele se caracteriza? Como é que vocês, né, fecham o diagnóstico, né? A partir de que características? Então, o transtorno bipolar, a gente tem que entender que ele é um transtorno cíclico, né, onde a pessoa ela oscila entre fases depressivas, né, isso falando de uma forma clássica, porque a gente tem daí depois os subtipos tipo 1, tipo 2, a ciclotimia e o espectro. Mas se a gente for entender de uma forma clássica, a pessoa ela passa por períodos depressivos. Normalmente 70% da vida de uma pessoa com transtorno bipolar ela está manifestando sintomas depressivos, tanto depressivos graves quanto o que a gente chama de subsindrômicos, que são assim aqueles sintomas depressivos que a gente nem consegue bater um diagnóstico de depressão, mas 70% da vida essa pessoa ela está nesse estado normalmente. E aí já veio um pouco daquela diferença daquela oscilação do dia que a gente falou de manhã, de tarde. Então a gente fala de longos períodos. Depois, a gente pode ter fases que são o polo oposto, que a gente chama de mania ou de hipomania. Isso também vai ajudar a caracterizar os subtipos, né, do tipo 1 e tipo 2. O que seria essa mania ou essa hipomania? Eu acho que é muito mais fácil daí, quando a gente fala de dificuldade diagnóstica, a gente diagnosticar um bipolar do tipo 1, que é quem tem a mania. Né? A mania é um período de pelo menos 7 dias, então veja, já tem um período um pouco mais longo do que uma oscilação diária, né? Onde a pessoa ela se encontra com um humor exaltado ou uma grandiosidade, né? Então ela começa a se sentir muito bem, ela começa a se sentir muito importante, às vezes ela se sente muito bonita. E aí, ela tem um aumento de energia. Então, ela começa a dormir menos. Então, a gente fala 3 horas de sono, 2 horas de sono, 4 horas de sono, quase como se dormir fosse inútil. Né? Eu estou perdendo meu tempo dormindo. E aí, então, ela vai faxinar a casa de madrugada, ela vai fazer alguma atividade durante a madrugada porque ela tem um aumento de energia, ela tem, dentro da grandiosidade, ela está se sentindo bonita, então ela vai colocar, às vezes, uma roupa mais chamativa, ela vai se envolver, por exemplo, num investimento financeiro insensato, ou então, por exemplo, a libido dela fica muito aumentada a ponto de se colocar em risco sexual, né? Relação sexual desprotegida, múltiplos parceiros, e tudo isso a gente vê dentro de uma síndrome, digamos assim. Né? É um período de humor persistentemente elevado, uma energia também aumentada, né? Onde essa pessoa ela começa a fazer e agir de forma como ela nunca tinha, ou não é clássico daquela pessoa agir daquela forma. Né? E a gente faz um paralelo que, se essa pessoa está 70% da vida, falando em números, assim, não é exatamente isso, mas deprimida, e de repente ela entra num estado onde parece que ela nunca teve depressão na vida, e ela começa a gastar mais dinheiro, fazer dívida, se envolver em relações, ou se achar muito grandioso, né? Isso a gente tem os extremos, desde a pessoa que fala, eu vou ser feliz, eu vou sair do meu emprego, vou abrir minha empresa, até o grave, extremamente grave da mania, onde a gente tem até sintomas psicóticos de grandiosidade, onde a pessoa pode achar que é uma pessoa muito importante, que tem um famoso que está apaixonado por ela, e aí a gente vê os sintomas delirantes que podem estar presentes na mania, psicose, né? Quando a gente fala de hipomania, é uma mania com sintomas mais brandos, né? Então, muitas vezes, a família ou até o profissional que não colheu uma história prévia daquele paciente pode olhar para aquilo ali e falar, puxa, ele melhorou da depressão. Eu estava tratando depressão e deu certo. E aí a gente vê aquela pessoa, ela melhora durante um tempo, ela começa a ter uma vontade de se cuidar mais, ela começa a ter, digamos assim, a mulher começa a fazer um skincare melhor, fazer uma maquiagem melhor, aí ela começa a ter... Estava tão deprimida na cama que ela começa a querer se envolver com algum parceiro, ir para balada, e aí, no comum, a gente olha e fala assim, ela melhorou da depressão. Só que, de repente, depois, a gente vê que aquilo ali cai de novo, né? Porque é um período curto. Na hipomania são, ao menos, 4 dias. Pode durar muito mais que isso, pode durar 1 mês, 2 meses em hipomania? Pode.
Só que normalmente a ciclicidade sempre vai trazer ela para o polo depressivo de novo. E aí a gente começa a olhar essa pessoa que vai e ela volta, e ela vai e ela volta. E qual que é a importância da gente fazer um bom diagnóstico, né? Quanto mais episódios de mania ou de hipomania eu tenho, ou quanto mais episódios de depressão eu tenho, maior a velocidade de recorrência desses episódios, né? E mais difícil é de eu tratar. Então, fica da gente ter que orientar o nosso paciente também. Como é que você não tem só depressão. Olha para tudo isso daqui. A gente tem que entrar com uma medicação para a gente não ficar rodando essa rodinha muitas vezes e ficar cada vez mais difícil de pegar, de trazer de volta. Né? Isso é bastante importante. E aí, fazendo até um paralelo, um adendo com o que a Michele falou antes, o tempo de diagnóstico, isso em livro, né, da demora de diagnóstico do transtorno bipolar pode ser de uns 13 anos, em média. Então, você pensa uma pessoa passar 13 anos tratando e não melhorando, ou então fazendo esses ciclos, né, e ninguém especializado vendo, então a gente está perdendo chance de tratamento. E esse liga e desliga, eu costumo fazer até um paralelo com um interruptor. Você liga e desliga a lâmpada, a luz várias vezes, uma hora ela queima. Né? Então, a gente pode ter morte neuronal, a gente pode ter transtorno, distúrbio cognitivo. Né? Então, isso pode tomar outras proporções, e aí, na cronicidade do quadro não tratado, é isso que no longo prazo é grave. Né? Só gostaria de complementar, né? O Caio trouxe aí uma diferenciação da mania e da hipomania, que esse quadro clássico de mania, em geral, ele é muito mais fácil para a gente reconhecer. Né? E, lógico, é muito mais difícil também de trazer esse paciente para o consultório para uma avaliação quando ele está em mania, porque, obviamente, ele está se sentindo maravilhoso, ele está, né, com esse humor expansivo, ele está hiperprodutivo, então ele se sente tão bem que ele não vê a necessidade, mas a família, em geral, começa a perceber que, opa, tem alguma coisa aqui que não está normal, né? Normal não, mas adequada, né? E a gente vê que, justamente na mania, é comum o paciente chegar no consultório, ou agora, né, ambiente hospitalar, estou trabalhando durante a especialização, ele vem de ambulância, ele vem com família, meio que contido à força, compulsório, né? Do tipo assim, essa pessoa, entre aspas aqui falando, né, ele está fora da casinha. Né, falando com expressão do senso comum aí. Expressão do senso comum, né? Então ele vem trazido de uma forma que ele não vem porque ele quer. Ele vem com a polícia, ele vem de ambulância, ou ele vem trazido pela família à força, porque na visão dele, ele é tão grande, ele está tão bem, por que eu vou no médico ver alguém? Por que eu vou no psicólogo se os meus problemas se resolveram, se a minha depressão foi embora? Sim. Né? Isso é muito por aí mesmo, né? E já os estados de hipomania, né, eles são complexos também, porque eles são mais difíceis de a gente conseguir perceber, né, quem está ali. Então, para o paciente é um estado prazeroso, ele está se sentindo melhor, parece que ele vem aí, então, se recuperando dessa depressão, né? E no senso comum também é bastante comum a gente perceber, né, as pessoas dizendo, mas eu não posso ter bipolaridade porque eu não tenho compulsão por sexo, por drogas. Então, geralmente, a compulsão está muito associada a isso. Né? E, às vezes, não é isso. A pessoa está um pouco mais produtiva, ela não quer dormir tanto, ela acorda de madrugada para arrumar guarda-roupa, para limpar a casa. No trabalho também ela está produzindo muito mais do que antes. Então, esse estado de hipomania, ele é muito mais complexo também de a gente identificar, né? Porque o paciente se sente bem nesse estado e a família, às vezes, não percebe essa pequena alteração. Ela acredita, né? Ela confere isso ao medicamento e a melhora desse estado depressivo, né? E o Caio preparou um vídeo pra gente, é isso, né? Vamos acompanhar, então. 1978. Hoje não. Vamos comemorar. Comemorar o quê? Fui demitido. Mas mal começou nesse emprego. Querida, olha a sua volta. Saímos da nossa casa para dentro desse mundo lindo. Mas e como fica seu emprego? Ambiente de trabalho típico. Quem sabe quem empurrou quem antes. Seja como for, eu briguei com meu chefe.
Esquece isso. Vamos achar cogumelos e fazer omelete para sua mãe. A mamãe sabe que você foi demitido? É mágico. A mamãe vai ficar feliz por eu não ter levado vocês à escola. Entrem no carro, meninas. Maggie! Aonde vai? O que tá fazendo? Que malas são Entrem no essas? carro. Maggie! Eu não sou maníaco, eu tô bem! Peguei a canoa! A gente podia fazer um piquenique no Lincoln Park! Não tá frio demais pra um piquenique? Maggie! Eu sou um homem! Homens gostam de viver livres! É o que fazemos! Nós caçamos, nós nos acasalamos e é o que fazemos! Por isso temos testículos! Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu sinto muito. Ele tá sentado no chão só com calcinha de banho. Seu pai está muito doente e está fora de si. Parece estar morrendo de frio. Olhem pra mim. Não contem nada disso aos seus amigos ou aos professores de vocês. Sabemos que o papai é uma pessoa boa e que ele jamais nos faria mal. Mas é muito difícil para as outras pessoas entenderem. E é muito triste. Caio, explica pra gente, então, por que você separou esse trecho desse filme aí, né? E como ele pode nos ajudar a entender aí o transtorno. Esse filme é um filme que chama Infinitely Polar Bear, né? Ele é um filme com o Mark Ruffalo, né? E ele fala mesmo de um pai de família que tem o transtorno bipolar e, de repente, isso é uma das cenas iniciais do filme, ele entra num estado de mania, né? E o que a gente consegue perceber no estado de mania? Ele começa sendo demitido do emprego e a vida dele está maravilhosa. Ele acabou de ser demitido e a vida dele está ali. Ele até fala ali no começo, ambiente de trabalho típico, né? Quem sabe quem empurrou quem, mas tanto faz, né? E de repente a ideia dele, a cabeça dele está tão acelerada que ele fala assim, vamos catar cogumelos na floresta para fazer um omelete para sua mãe. Então ele saiu do emprego, ele perdeu o emprego, ele deveria estar triste com isso, né? E de repente ele está falando de omelete e aí ele não leva as filhas para a escola. Então, para você ver que ele perdeu ali a crítica de que as filhas têm que estar na escola, que perder o emprego é uma questão que vai trazer consequências financeiras negativas, mas para ele está tudo maravilhoso, né? E aí, conforme passa o tempo, a gente começa a ver os estágios da mania se instalando de uma forma mais importante, e a gente vê ele ali, a família está assustada, ele aparece andando de bicicleta, numa sunga vermelha, fumando um cigarro, e ele fala para a família, o que ele fala? Justamente o que a gente trouxe antes, né? Eu tô bem, eu não sou maníaco, né? E ele traz outras falas e de repente, quando ele percebe que a família está com medo, ele não consegue entender aquilo, no sentido de, poxa, eu estou bem, né? As coisas estão indo bem, e eles estão com medo de mim. E ele começa a entrar numa das coisas que não é critério de diagnóstico, mas pode estar presente na mania ou da hipomania, que é a irritabilidade. Aí ele fica agressivo, ele quebra o carro, né? E a família apavorada dentro do carro, e mais para frente assim é chamado a polícia, para a polícia ajudar a conter ele, né? Um pouco antes ele se dá um pouco conta de um momento de lucidez, ele percebe o que eu fiz, né? E ele senta na grama, naquele estado que ele está, e a filha começa a falar, mas ele deve estar com frio, né? Então a gente vê a instalação da mania ali desde um primeiro momento que é muito eufórico até um momento que ele fica completamente desorganizado
E é aí que a família traz para o consultório, traz para o hospital, né? Então, esse filme é muito bacana porque ele mostra, de fato, o que é a mania. E como a pessoa não entende que ela muitas vezes está naquele estágio, mas assusta todo mundo. Assusta quem está em volta, as pessoas não sabem o que esperar, né? Ele quebrou o carro ali. Né? A esposa até comenta depois ali dentro do carro, ela fala assim, o seu pai está gravemente doente, né? E as pessoas não entendem isso, mas ele jamais faria mal a nós. Então, isso também serve para desmistificar a questão do transtorno bipolar, de ser uma pessoa que ela não ela pode ter as inconstâncias dela, mas, em essência, ela é aquela pessoa que sempre foi, que as pessoas conhecem, né? Mas ela tem um estado de doença mental que precisa de tratamento, porque é psicológico, mas é biológico também. Depois a gente pode até entrar um pouco nos números para a gente saber o quão frequente é isso. Ô, Caio, e né, vocês comentaram, né, às vezes, a partir do momento que a pessoa procura um primeiro profissional, uma primeira ajuda, às vezes demora uma década, né, para conseguir o diagnóstico. E acredito eu, né, pelo que vocês estão comentando, que deve demorar para uma pessoa dessa procurar, né, um profissional, muitas vezes deve ser por intermédio da família, né? Então, pela sua experiência aí, esses pacientes costumam demorar para procurar ajuda, assim? Como é que funciona, assim? É muito variável, tá? Geralmente, a pessoa procura por uma busca espontânea quando ela começa a perceber prejuízo na vida. E aí a gente tem um dado que ela vem, por exemplo, por depressão, né, como a Michele falou, e muito frequentemente eles procuram dizendo que eles têm TDAH. TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A gente pode colocar em algum grau a questão de problemas de atenção, problemas de foco, dentro de quase que todos os transtornos psiquiátricos, né? Então, normalmente, ela vem por quê? Porque ela começa a perceber prejuízo na atividade diária, mas principalmente dela não estar conseguindo render o que ela acha que ela deveria estar rendendo, né? Porque hoje a gente está num contexto de que as pessoas querem dormir pouco, serem hiperprodutivas, dar conta da família, enriquecer e conseguir ser feliz junto com tudo isso, né? E atrás disso ainda tem alguém talvez cobrando para que aquela pessoa ela entregue um trabalho, e que ela não fique ansiosa no meio disso tudo, né? Então ela acaba procurando, achando que não, eu preciso render mais, eu só não consigo dormir, mas eu também não tenho atenção, então eu acho que eu tenho TDAH e eu só preciso de um remédio para dormir. Eu acho que isso é clássico quando a gente fala da prática do dia a dia. Não, meu problema é dormir e eu não consigo me concentrar. E aí você volta na historinha da pessoa e você fala, puta, mas ela já teve depressão, ela já teve um período ali anormal que ela estava com muita energia e que ela talvez fez um gasto e ela estourou no cartão de crédito e ela pegou um empréstimo, mas para ela foi um momento que ela teve, que foi um descontrole pontual. E aí você vai construindo isso, e eu não estou dizendo que a pessoa não possa ter transtorno bipolar ou depressão e TDAH, mas às vezes é muito mais do que isso. E é muito melhor eu também fazer um diagnóstico, eu ter um diagnóstico de TDAH, no sentido de, tá vendo, eu não consigo render porque eu tenho déficit de atenção. Então eu vou tomar meu estimulante, que todo mundo tem, ou muita gente tem, e eu vou conseguir render e entregar meu trabalho. Então é muito isso. A pessoa começa a perceber, geralmente, prejuízo ou para dormir, ou nas funções de dar conta da vida do dia a dia, ou depressão. Né? E aí você queria trazer um pouquinho de números aí para a gente, de dados? Então, alguns números, eles podem ser um pouco... A gente pode até extrapolar para mais, tá? Mas, assim, na população geral, a gente consegue ver que mais ou menos gira em torno de 2%, principalmente o transtorno bipolar do tipo 1, porque ele é muito mais fácil diagnosticado do que o tipo 2, né? E o tipo 2 também fala algo em torno disso, só que ele é subestimado, porque a gente confunde os períodos de hipomania, que a gente falou, né, com períodos de melhora, né? Então, isso é subestimado. Quando a gente fala de espectro bipolar, que é um conceito mais recente, que não é nem tipo 1 nem tipo 2, ele tem traços do transtorno bipolar, tem algumas fontes que falam em 2,4% e tem algumas fontes que falam de 8,3%.
Então, se a gente for extrapolar no máximo ali de 8,3, uma pessoa para cada 12 tem algum fundo no espectro do transtorno bipolar, né? E dentro desse diagnóstico de espectro, a gente tem os sintomas da própria pessoa, mas a gente traz um pouco da história familiar também, história genética do transtorno bipolar. Ele é altamente genético. Para a gente falar em números, pessoas que têm um parente de primeiro grau com transtorno bipolar, pai, mãe, tem 9% de risco genético ali de ter doença. Quando a gente fala de gêmeos homozigóticos, que a gente diz que é o mesmo óvulo, o mesmo espermatozoide que se dividiu ali, a gente fala de uma concordância, ou seja, quando um tem, o outro também tem transtorno bipolar, de uns 45%. Tá, Caio, mas eles são idênticos. Por que os dois não vão ter se a genética é igual? Aí vem a questão do diagnóstico, ele ser multifatorial. A gente tem fator genético, só que dentro da saúde mental a gente não pode excluir de forma alguma fator ambiental, porque não adianta eu ter uma genética, o ambiente tem que ativar essa minha genética para eu desenvolver esse transtorno. Pode ser que eu tenha genética para algum tipo de transtorno mental, mas eu não desenvolvo porque o meu ambiente talvez não me gerou um estresse muito grande para eu ter um gatilho, né? Porque, de fato, isso é muito comum também, a gente falar de, não, mas essa pessoa ela teve um estresse muito grande, por isso ela deprimiu. Ela pode, de fato, ter deprimido, mas também o estresse externo pode ter sido um gatilho para essa genética do transtorno bipolar começar a florescer naquela pessoa. Uso de substâncias, né? História familiar de uso de substâncias, drogas, ou história pessoal de uso de substâncias pode ser tanto gatilho quanto associado ao transtorno, né? Então, em questão de números, é muito mais frequente e principalmente quando a gente fala de espectro, né? E os números associados de outras doenças familiares também são muito grandes, né? Por exemplo, quando a gente fala do TDAH, que é quando a pessoa vem com queixa desse diagnóstico, mais ou menos 20% das pessoas com transtorno bipolar também tem TDAH e vice-versa. 19% de quem tem TDAH tem transtorno bipolar. Então, é muito interessante, é muito frequente. Só que a gente tem um espectro que a gente não consegue fechar um diagnóstico tão rápido, com tanta precisão. Né? Caio, você comentou, né, que a caracterização do transtorno é algo recente, né? Tem o fator genético, tem essa questão ambiental, e até a Michele comentou, não é que é só o mundo moderno que criou isso, mas, ao mesmo tempo, nós temos tudo isso, né? Nós temos um transtorno que, recentemente, a gente conseguiu caracterizar. Nós temos um estilo de vida que pode, né, desencadear. Nós temos mídias falando cada vez mais disso. E como é que você vê todo esse contexto, né, em relação ao transtorno? Isso tem ajudado, né, a gente ter mais diagnósticos, né? Então, você acha que esses números também são um pouco fruto disso? Ou nós temos mais casos aparecendo mesmo no decorrer da história e da humanidade? Eu acho que o que acaba acontecendo é que as pessoas elas estão se expondo mais a estresse e desenvolvendo mais sintomas que justamente vão prejudicar elas no desempenhar das atividades cotidianas. Então, e como a gente está conseguindo aí pelas mídias e pelas pessoas falando sobre isso diminuir o estigma da doença mental, as pessoas estão procurando, né? Até que primeiro eles vão procurar o psicólogo, o neurologista, né? Porque ainda chegar no médico que vai dar o remédio psicotrópico, não estou nem falando do psiquiatra, mas aquele psicotrópico ali que antigamente era relacionado a um estigma, ainda existe uma distância muito grande, né? Mas as pessoas elas estão indo justamente por conta desse prejuízo, e aí a gente está fazendo mais diagnóstico. Não vejo que está aumentando por conta das pessoas falarem tanto na mídia. Eu acho que o falar na mídia conscientiza as pessoas para que aquilo existe. Isso pode nos ajudar posteriormente na aceitação de um diagnóstico, né? Mas elas estão buscando porque elas veem prejuízo. Elas ainda não querem receber esse diagnóstico. Falando de uma forma, ninguém gostaria, mas dentro disso,
eu acho que vem muito mais... Elas procuram por causa de um sofrimento, achando que é um outro diagnóstico ainda. Então, a gente precisa psicoeducar mesmo. Michele, tu gostaria de falar algo ali que eu vi que antes... Não, eu só gostaria de complementar, né, Caio? Você falou um pouquinho sobre as comorbidades que são muito comuns no caso do transtorno bipolar, né? E complementar que as altas taxas de suicídio também que estão associadas ao transtorno, né? Então, eu não sei se você tem números disso, Caio, se você quiser colocar. Então, as pessoas com... Até trouxe isso mais para a gente falar em números mesmo, mas assim, as pessoas com transtorno bipolar, elas apresentam aí as taxas de 10% a 15% das tentativas com suicídio completo. E de 20% a 55% das pessoas que têm transtorno bipolar já tiveram pelo menos uma tentativa de suicídio na vida. Tá? Quando a gente compara com a população geral, a taxa de suicídio consumado, por exemplo, no transtorno bipolar é de 5 tentativas para 1 completo. E na população geral é de 15 para 1, mais ou menos, né? Isso pode variar de acordo com a fonte. Então, o transtorno bipolar, ele tenta se matar mais, né, do que a população geral, e normalmente com métodos mais letais. Tá? Por que o transtorno bipolar ele tende a tentar se matar mais? Né? Isso eu posso fazer uma leitura minha, tem fontes também que dizem isso, mas justamente pela oscilação de humor. Tá? Vamos fazer a leitura de que a gente falou do período de mania, que existe um aumento da energia, tá? da aceleração do pensamento, um aumento da vontade. Só que na transição da depressão para esse momento, às vezes o pensamento depressivo ele não foi embora. Ou, às vezes, ela entra num estado misto, que a gente diz, que é uma mescla de sintomas da depressão e da mania. Então, o que eu estou tendo? Uma pessoa com a mente pensando que a vida não vale a pena, de que as coisas estão perdidas, que ela não vai dar jeito, com uma discrepância na questão de energia. Então, ela tem um pensamento negativo e ela tem energia para fazer algo. E aí você fez ali a receita de bolo. Né? Quando você pega um deprimido, as pessoas em depressão, sim, elas tentam suicídio, e bastante. Só que se você for para o extremo da depressão, aquela pessoa que está muito deprimida e o pensamento muito negativo, ela também não tem energia, e muitas vezes a gente vê aquela pessoa deitada na cama, isolada, ela não tem energia para desempenhar, muitas vezes, pequenas atividades. Né? Ali existe um alto risco de suicídio, sim, né? Existe o suicídio nesse estado, mas olhando para o transtorno bipolar, quando a gente tem essa mescla de depressão e de aumento de energia, você está dando a energia para tentar e o pensamento negativo para estimular essa tentativa. Né? E quando a gente fala, por exemplo, de... risco de comportamento suicida, a gente tem no transtorno bipolar 28 vezes mais risco de comportamento suicida e 15 maior de suicídio de fato do que da população geral. Então, a gente está falando de um transtorno que é, dentro da saúde mental, que mais mata. Né? Isso é muito, muito importante a gente trazer, porque, inclusive, quando a gente colhe uma história do paciente e a gente vê que existe um risco, uma suspeita, porque o diagnóstico às vezes é difícil, de transtorno bipolar, a gente direciona um tratamento que seja estabilizador de humor, por exemplo, não só com antidepressivo, porque muitas vezes o antidepressivo, agora falando do risco dessa pessoa ser bipolar, ele pode, num primeiro momento, digamos que ele aumentou um pouco a energia, o autocuidado, mas a ideia de morte, o pensamento suicida, ele não foi embora completamente. Então, a gente tem esse risco. Né? Então, por isso a importância da história e da pessoa ser muito sincera com o profissional. Né? Porque, inclusive, outra coisa que eu posso pontuar, tem muito na rede e na mídia do que é o transtorno bipolar, e se eu for buscar, eu vou achar. Se eu tenho medo de receber esse diagnóstico, eu posso direcionar para o profissional o que eu sinto, mas que eu posso esconder porque eu não quero receber esse diagnóstico. Né? Então, por isso que é até bom a gente estar aqui e conversando sobre isso, para a pessoa abrir a vida dela,
né, para o profissional, para que a gente possa ajudar da melhor forma possível. Eu costumo falar para os pacientes que vêm lá no ambulatório da especialização, ou até pacientes que vêm procurar no particular, quando eu faço um diagnóstico, eu falo assim, olha, é um diagnóstico difícil, mas dentro da dificuldade, que bom que a gente conseguiu perceber que ele existe e ele está aí, porque agora a gente vai direcionar um tratamento específico. A gente não vai mais ficar, talvez, andando em círculo com um tratamento ineficaz, a gente vai entrar com uma medicação que é indicada para você, né? Então, isso é muito importante também. O Caio, você trouxe algumas imagens, né? Super organizado, Caio, preparado, né? Para elucidar bem a nossa conversa aqui. Você gostaria de repente, apresentar alguma delas? Eu acho que a gente pode falar naquela ideia que eu trouxe sobre não existir história sem o bipolar, né? A gente pode falar de uma das maiores ícones da história, que é o Van Gogh, né? A gente pode trazer aquele quadro, o primeiro quadro dele dos comedores de batata, né? Para a gente ver numa fase dele, olha quanto ruído tem nesse quadro, olha quanto escuro tem nesse quadro, uma cara de sofrimento, as pessoas ali, os trabalhadores dividindo, comendo a batata, mas você vê, por exemplo, daquela senhora ali mais à direita do vídeo, um olhar cabisbaixo, servindo o bule de café, um quadro bem pesado dele, né? E isso aqui a gente pode olhar mesmo como um quadro de um episódio depressivo. Agora, se a gente já trouxer, por exemplo, a amendoeira em flor, que é uma outra fase do Van Gogh, vocês podem ver o quão claro está esse quadro, o florescer desse quadro, né? E muitas vezes a gente vê isso aqui numa hipomania. O paciente ele se encontrava ali que nem no quadro dos comedores de batata. E quando você vê aquilo ali, que até a legenda desse quadro a gente coloca sobre o florescer, né? Eu até posso trazer a legenda mais específica, mas ele diz assim, o renascer e o anúncio de que a primavera chegou. Então, o que é isso? Estou deprimido na minha cama, eu não estou fazendo nada, eu não estou produzindo, e de repente eu começo a ver as coisas de uma forma mais positiva, as coisas começam a florescer, eu fico mais bonito, eu quero florescer nessa primavera, né? Então, a gente pode tanto olhar isso como um estágio de hipomania. É claro que tem o estágio de melhora de depressão, quando a gente fala de um tratamento adequado para depressão unipolar, mas a gente tem um período de melhora para uma hipomania, ou até isso aqui pode significar o começo, a abertura de um quadro maníaco. Porque muitas vezes o quadro maníaco não é assim, a pessoa está deprimida num dia, no dia seguinte ela quer dominar o mundo e trabalhar com Elon Musk, sabe? Ela passa por isso aqui, né? E aí depois a gente pode falar do terraço do café do Van Gogh. Você pode perceber a quantidade de luz que ele usa nesse quadro, né? Muito amarelo e até tem aqui uma citação que eu trago que diz assim, durante o período em Arles, Van Gogh se tornou obcecado em trazer cores vivas para os quadros e acabou se apaixonando pela noite estrelada da cidade. E certa vez o artista disse, quando sinto uma terrível necessidade de religião, saio à noite para pintar as estrelas. Então, é uma época que, se a gente for também comparar com o primeiro quadro do deprimido, lá recluso, dentro da casa, protegido, cheio de ruído, agora ele está de noite, na rua, olhando para a grandiosidade do mundo, para as estrelas, num terraço de um café cheio de luz, enquanto talvez ele deveria estar dormindo de noite, a gente fala de uma diminuição da necessidade de sono, né? Uma vida mundana, uma vida noturna mais ativa, um pensamento mais grandioso, né? Ele olha para as estrelas, ele quer pintar as estrelas, então ele olha lá para o céu, muito grandioso, e isso a gente pode entender como as fases. Existem pessoas que falam que o Van Gogh tinha esquizofrenia, e existem as pessoas que estudam e falam, não, ele tinha transtorno bipolar. Né? E a gente consegue olhar essa diferença bem interessante na diferença da pintura dele. Né? E eu trouxe também, lá no final a gente vai trazer uma crônica, né? Que eu acho que é muito importante para a gente falar do familiar e do sofrimento sistêmico da família. Né? Acho que a Michelle pode colocar algo sobre essa questão do contexto familiar, do sofrimento da família para a gente. Porque além, né, de causar um prejuízo para pessoas, certamente todo o sistema familiar ele é influenciado por isso, né, Michelle? E acredito eu que também muitas pessoas que devem te procurar no consultório são pessoas que convivem, né, com bipolar não diagnosticado de repente.
Exato. Então, essa preocupação inicial que aparece, em geral, da família, né, e especialmente em fase maníaca, né, porque, como a gente já disse, o paciente em mania, ele normalmente não busca tratamento, não quer o tratamento e também abandona mais o tratamento, né? Porque eu estou bem, está tudo certo, então eu posso parar de tomar esses medicamentos porque eles me deixam mais embotado, né? E eu consigo expandir isso aqui. Então, é comum, né, de o paciente ele abandonar tratamento também, né, nessa fase. E aí a gente precisa trabalhar muito com ele, né, a psicoeducação, né, explicar, fazê-lo entender e distorcer essas ideias, né, esses mitos, né, desmistificar acerca da doença, a negação da doença também, às vezes também é um problema do familiar, né? Aceitar que existe ali um filho, um marido, uma esposa, né? Com bipolaridade, às vezes em função da cronificação desses quadros, né? Quando não tratados, então muitos episódios depressivos, maníacos, hipomaníacos, acaba fragilizando muito os laços desses familiares, né, dessas pessoas que estão ali próximas desse paciente. E aí a gente precisa fortalecer, sem dúvida, né, o suporte social dele, porque é essencial. Então, além de a gente conseguir ferramentar esse paciente para o reconhecimento, o reconhecimento de sintomas que podem estar aí me dizendo eu estou voltando para uma crise, né? A gente também precisa, né, psicoeducar esses familiares, né, para que eles possam também reconhecer. Porque nem sempre o paciente vai reconhecer ou nem sempre ele quer reconhecer. Então, a família, né, é essencial para trazer junto aí no tratamento, para o reconhecimento prévio de situações futuras, né, para que a gente possa evitar prejuízos aí intensos que já se instalaram em outros momentos da vida dele, né? O abandono do tratamento, de fato, ele acontece por diversas questões, né? Dentre elas é o paciente não aceitar que ele precisa tomar uma medicação contínua, né? E a outra que a gente pode colocar é que a variação do humor desse paciente lá na mania e para a depressão é tão grande e ele experienciou tempos onde ele sentia tanto e coisas tão boas que quando você coloca o remédio e traz esse paciente ou essa pessoa por um estágio dentro de uma faixa de humor que a gente poderia dizer assim como normal, entre aspas, ele sente falta muitas vezes dessa intensidade do sentir. Então eles falam, eu me sinto preso, embotado às vezes, né? Não é o nosso intuito com a medicação, tá? A nossa ideia é trazê-la para a pessoa, como eu falei antes, para dentro de uma faixa, dentro do normal, do normal, que é bem difícil a gente conceituar o que é normal, né? Mas uma faixa fora de risco e sem sintomas tão exacerbados, tanto para um polo quanto para outro, né? Mas a gente orientar o paciente, a família, que sim, essa pessoa sente muito, tanto para cima quanto para baixo. E o não abandonar o tratamento é importante e para ela continuar numa faixa de estabilidade, a família não ficar oscilando junto com isso dentro do sofrimento, né? E a gente educar essa família e esse paciente, primeiro, que aquilo seria o estado normal do ser, de permanecer, né? E que é deletério e que causa muito prejuízo familiar e sofrimento para aquela pessoa que fica sempre oscilando. É muito comum, e aí a gente pode falar hoje num dos maiores ícones bipolares da atualidade, que é o Kanye West. Ele não trata e ele tem a capa de um dos álbuns dele, um dos últimos, fala assim, eu odeio ser bipolar. É maravilhoso. Ou seja, né, aquela coisa dos dois polos. Eu odeio na depressão, mas é maravilhoso quando eu estou em mania. Né? Eu acho que eu posso ler. Vamos falar um pouco dessa crônica, eu acho que é muito importante. É uma crônica de 2019 da Sônia Zagueto, tá? Ela é uma jornalista, escritora, e ela escreveu uma crônica que fala tanto do sofrimento do paciente, quanto do sofrimento familiar, e aqui ela traz alguns pontos sobre as oscilações de humor e o quanto isso, a pessoa
vai se deteriorando e perdendo condições e capacidades de fazer algumas coisas. Lembra que eu falei do interruptor, né? Eu falei ao início da nossa conversa. Quanto a família, muitas vezes, por cansaço, ela acaba se distanciando, né? Então, o título da crônica é O Louco no Hades, tá? E ela escreve assim: todo mundo ama Vincent van Gogh, especialmente agora, que ele está morto e seus ataques de raiva já não envergonham ninguém. Agora, quando já não escreve pedindo dinheiro aos parentes, não assedia as primas, nem se casa com prostitutas. Perde empregos, diz verdades inconvenientes ou tropeça, bêbado, de absinto, pelas ruas. Van Gogh comove multidões em 2019, mas em 1890 era objeto de riso nas ruas e fuga dos amigos. Apedrejado pelos moleques, tido como loucos por familiares, ninguém o desejava por perto. Desagradável, arrogante, insuportável e fonte de desgosto eram expressões recorrentes para identificá-lo. Enquanto houve vida, igualmente houve enfado, raiva, distanciamento. Theo o amparava, e ele morreu nos braços do irmão amado. Mas quem disse que foi fácil esse relacionamento tão idealizado nos dias de hoje? Cartas a Theo, livro publicado por Johanna, cunhada de Vincent, nutriu o mito dos irmãos que se amavam profundamente e foram sepultados lado a lado. Só não nos demos conta de que eram textos selecionados. A realidade era um Theo sobrecarregado pelo irmão, escrevendo aos pais e irmãos para apagar incêndios de Vincent, lutando com seus próprios problemas psiquiátricos e para sustentar a si, a família e ao irmão que não era mais dono de si mesmo. Ironicamente, o mais incompreendido em vida é o mais amado quando a carne já se desfez, os ossos se tornaram pó e os quadros são avaliados em milhões. Há a morte, que cobre com seu manto de doçuras as mais estranhas criaturas. Há o tempo, que apaga a realidade, deixando no lugar apenas a lenda. Esquizofrenia, depressão, transtorno bipolar. Tudo isso afetou algum dos maiores artistas que já passaram por este mundo. Van Gogh, Lord Byron, Virginia Woolf, Sylvia Plath, Hemingway, Edgar Allan Poe, Tchaikovsky, Schubert e Munch. Quase todos sucumbiram à dor e escolheram o suicídio. Alguns fizeram escalas em drogas ou álcool. Uma fuga do inferno de estar aprisionado em si mesmo. Amá-los hoje e à distância é fácil. Vivem apenas em suas obras magistrais. Só restou o melhor de cada um. Difícil deve ter sido para os pais, amantes, os filhos e os amigos destes, cuja mente brilhante também abrigava um transtorno. Na vida real, lidar com um parente que tem um grave problema psiquiátrico é exasperante. Custa demais separar caráter de doença. A tendência é simplesmente rotular o doente de perverso, descontrolado, ingrato, violento, teimoso ou cruel. E alguns o são, de fato. Mas há aquela cota de sacrifício que ninguém deveria esquecer. Perdoar enquanto há vida, caminhar 1000 passos junto com o paciente. Responder com carinho à mensagem desesperada no WhatsApp. Atender ao chamado no telefone. Ouvir a mesma história muitas vezes. Entender que a mente perturbada deturpa os fatos. Espalha boatos, acusa injustamente e esfere os mais queridos. Um exercício hercúleo de paciência, digno de santos. Santos, eu disse, estamos longe disso. Recentemente, um amigo muito querido escreveu sobre a depressão e a autoestima esmagada. Olhar no espelho nunca é fácil, é sempre enfrentar uma imagem que eu não quero ver. Qualquer coisa é motivo para me depreciar, até uma inofensiva pinta. Mas não só isso. Eu perdi a confiança em tudo que antes fazia bem. Escrever, estudar, defender o gol no futebol. Perdi a confiança até no simples ato de falar. Não sei mais como colocar as palavras e muitas vezes acho que ninguém quer ouvir o pouco que tenho para falar. Já o estudo, este é o que mais me preocupa, pois certa vez me vi como um pouco inteligente, e não entender mais o que leio é excruciante. Não quero entrar em outras dores como tristeza profunda, o desânimo, a falta de prazer nas coisas e a vontade de me autoflagelar. Imagine o que é vivenciar tudo isso, consumindo-se por dentro, enquanto na aparência nada parece estar errado. Lábios corados, ar saudável, apenas o próprio doente sabe que, lá nas camadas profundas do corpo, a mente morde silenciosamente o coração. O amigo que citei acima ajuda a si próprio, luta diariamente, aceita o tratamento, é cuidado por um profissional excelente, tem amigos e familiares que o respeitam e apoiam.
Por isso, hoje, guarda consigo a esperança de atravessar de volta o rio Estige e pegar a barca de Caronte no sentido inverso e pôr o pé novamente no mundo dos vivos. Mas há os que não aceitam o diagnóstico, acrescentando para si e os parentes uma cota extra de aflições e de lágrimas. Há poucos meses, um destes, também amigo querido, que atravessou o rio de escuras águas, quase atravessou o rio das escuras águas do Hades. Foi por um triz. Não fossem os amigos que se apressarem, estaria a esta hora pagando o tributo ao barqueiro mitológico. Enquanto escrevia este texto, pensava nele respirando por aparelhos, e ouvia a voz grave de Leonard Cohen. Era um dos cantores favoritos do despedaçado amigo que quase partiu. Na época, escutei ao longe o som das críticas, os murmúrios de preocupação e o eco da raiva que sua carta de despedida provocou e sussurrei entre dentes. Atire a primeira pedra quem nunca travou uma grande batalha contra o monstro interno. O vício ou a tendência mórbida. Grite mais alto aquele que venceu o boicote da própria mente. Desdém dessa tragédia o que nunca perdeu uma batalha para si mesmo. Compaixão é uma arte difícil. A paciência incondicional é para poucos, raríssimos, aliás. Então, essa crônica ela fala muito de sofrimento familiar, ela fala muito de sofrimento da pessoa, do doente psíquico, né, doente mental, do não aceitar o diagnóstico e de ter essa questão de um sofrimento sistêmico familiar, né? Fala sobre a questão do suicídio e sobre a progressão de doença naquele que muitas vezes não aceita tratamento adequado, né? A facilitação da progressão da doença, né? A ciclicidade do humor ou dos sintomas. Então eu acho brilhante o que essa pessoa escreveu, porque ela diz muito sobre o sofrimento de forma geral, sabe? É super didático, Caio, né? E para finalizar aqui o nosso bate-papo, né, que teve tanta informação relevante, o fato de vocês estarem aqui, né, de profissionais da área da saúde mental, se colocarem à disposição para produzir conteúdos, né, que possam ser acessados pela, né, grande parte da população, é super importante. Então, eu queria, para encerrar, deixar aí a palavra aberta para cada um, né, deixasse uma mensagem para alguém que, de repente, né, ouviu o que foi falado aqui, né, e, de repente, começou a suspeitar, né, que possa ter um diagnóstico de transtorno bipolar, ou convive com alguém que, né, parece que se encaixou, né, no que foi comentado aqui. Que mensagem vocês poderiam, vou começar com a Michelle, então, né, poderia deixar para essas pessoas em relação à importância de procurar ajuda, né, e de não temer o diagnóstico? Bem, eu acho que, primeiramente, é buscar, assim que a gente tem alguma desconfiança, é buscar um profissional capacitado, né, para entender melhor, para avaliar de maneira segura, né, e aí sim pensar um diagnóstico, né. Conhecer, acho que conhecimento permite a gente entender melhor aquilo que acontece com a gente. Então, a conscientização, né, daquilo que acontece comigo permite também que eu possa melhorar a minha qualidade de vida, que eu possa buscar esse profissional sempre que eu sinto que eu posso entrar numa nova crise, né? E o suporte familiar, né, social, que é essencial, porque sem dúvida, o paciente, quando ele sofre de algum transtorno mental, eu costumo dizer que toda a família sofre, né? Então, quando tem alguém doente na família, a gente adoece um pouco junto. Então, esse suporte ele é essencial para a boa condução do tratamento e também para sinalizar esse profissional de que pode ter alguma alteração importante ali, mas que o paciente ele não está trazendo para a gente, né? E você, Caio, assim, o que poderia deixar de reflexão, mensagem final aí? Eu acho que a gente ter uma suspeita, né, frente à alteração de comportamento de algum parente ou de si próprio, deve motivar a busca por um profissional capacitado no diagnóstico e no tratamento, né? Isso eu posso falar até de uma forma geral dentro da medicina, você não buscar o autodiagnóstico e nem o autotratamento. Porque se você vai para o Google, você vai ter toda uma quantidade de informações que, em algumas fontes, podem ser interessantes, mas para muitas delas podem bagunçar a cabeça da pessoa, trazer uma angústia
a mais, trazer um medo de procurar um profissional com medo de que, de fato, aquilo possa estar certo. Então, você procurar profissionais capacitados na internet, no YouTube, que falam sobre aquilo, é uma forma de você procurar e você entender o transtorno. Mas você procurar de uma forma completamente aberta, jogar no Google algo e ler de uma fonte que não seja confiável, eu aconselho distância disso. Né? E justamente você, aos primeiros sinais que essa pessoa está percebendo que o comportamento dela está mudando, ou que a família percebe uma mudança de comportamento, trazer ou levar a um profissional para uma avaliação mais precisa, mais detalhada, porque quanto antes a gente age, antes a gente consegue controlar e evitar tanto a progressão quanto a dificuldade de tratamento. Né? Lembra que lá atrás eu falei sobre os 13 anos de demora para diagnóstico, quando a pessoa não busca ajuda ou busca uma ajuda que não é especializada. Então, quanto sofrimento está acontecendo até chegar naquele ponto? Então, o sofrimento já está instalado. Como é que eu resolvo ele de forma efetiva? Procurando alguém que possa me ajudar de forma efetiva com estudo e formação suficiente para aquilo. Então, a minha orientação é, ao perceber os primeiros sinais e sintomas, não tentar se diagnosticar e nem se tratar. Você delegar isso a algum profissional que vai te orientar a percorrer esse caminho aí para chegar numa melhora. Obrigada a vocês dois pela participação. Michele, Caio, obrigado pela visita aqui na Unidade. Seja sempre bem-vindo a Rio do Sul, ao Alto Vale. E parabéns aí por toda essa dedicação, né, vocês dois, porque realmente a saúde mental precisa de profissionais dedicados e que estudem, né, para que os pacientes aí tenham também uma boa qualidade de vida. Então, muito obrigada a vocês, obrigada a você também que nos acompanhou e não deixe de nos seguir nas redes sociais para acompanhar tudo que acontece aqui na Unidade. Até o próximo!